Caso Samara Filippo, gente. A escola Veracruz, eu tava vendo as informações na própria reportagem do G1. Colégio de R$ 6.000, né, gente, mensais. Na verdade, acho que é 4.900 a nona série da filha da Samara. 5.300 acho que o ensino médio, quase R$ 6.000 nas séries mais avançadas. É um colégio de elite, né, gente? É um colégio de elite e eu vou ser um pouco polêmico aqui. Eu até entendo algumas críticas que fazem, que assim, a escola não pode virar delegacia de polícia. Criança não pode ser presa, embora racismo seja crime. E o que aconteceu ali, ao que tudo indica, não sou investigador de polícia, mas o que a gente lê da reportagem é: pegaram o caderno da filha da Samara, que é negra, rasgaram e já vinham excluindo a garota dos círculos sociais, segundo o relato da mãe, há algum tempo. A Samara tem razão em pedir a expulsão das duas estudantes que fizeram esse tipo de agressão contra ela. Eu acho que as pessoas precisam entender também que a gente não dá pra ser meio antirracista. Não dá pra ser antirracista também como o próprio Colégio Veracruz tem feito até então. Estão prometendo tomar providência sobre o caso. Dizem que tem um manual antirracista lá dentro. Tem uma questão aí do politicamente correto da cartilha deles, mas não é politicamente correto que combate racismo. Racismo é combatido com a punição adequada. No caso de crianças e no caso de escolas, ninguém aqui está advogando que você transforme a escola numa delegacia de polícia. Mas as punições, elas precisam ser duras. Eventualmente uma expulsão. Eventualmente algo mais duro do que isso. A Samara, nesse aspecto, ela tem razão em falar isso. O caso só tá ganhando repercussão porque é uma atriz ex-malhação que está denunciando. Se fosse comigo, se fosse com vocês que estão me assistindo, esse caso não teria a repercussão que está tendo. Isso não aconteceria. Definitivamente. A gente estaria, na verdade, aí esperando as autoridades acontecerem. Porque é isso, gente. O racismo, ele não está presente só nas periferias, em que a PM vai lá, a PM do Tarcísio agora, inclusive, né, queridos? Tirando câmera de segurança, voltando a matar pobre preto na favela. O racismo não acontece só nessas ações brutais, só nos rincões, nos espaços mais empobrecidos do Brasil. O racismo acontece sobretudo, e o racismo é muito normalizado, nas elites. As elites econômicas normalizam e normalizam também o suposto combate antirracista. Que o combate antirracista das elites e aí eu sou obrigado a concordar, é uma expressão que eu acho um pouco exagerada, mas de certa forma, é esse tipo de identitarismo. Essa coisa de você fazer cartilha do politicamente correto. Isso é uma maneira muito cômoda das elites econômicas do país se dizerem antirracista, quando na verdade elas não são. Essa elite econômica, ela continua perpetuando o racismo. Essa elite econômica continua perpetuando a misoginia, o preconceito. Se fazem de descolados, imitam uma certa elite norte-americana, mas continuam sendo os preconceituosos de sempre. Continuam sendo os preconceituosos de sempre. A gente enxerga isso, mas a impressão que eu tenho é que a atriz ela tá correta em pedir medidas mais duras. Ela tá correta em pedir, na verdade não é necessariamente medidas mais duras, mas alguma providência. Alguma providência mais específica. As escolas elas precisam, no nascedouro, realmente informar a criança de que isso é um crime. Que não pode, que não necessariamente ela não possa ser reeducada, ela tem que ser reeducada. A escola tem que ser o espaço para isso. Para não transformar também tudo
apenas em criminalização. Esse caso me chamou muita atenção, está tendo muita repercussão. Eu publiquei ontem, acho que o DCM deve ter sido o primeiro veículo, eu estava vendo que o Jornal Globo deu também, mas a gente recebeu a carta dos pais de uma das crianças que decidiram tirar a criança da escola. Achei muito corajosa a atitude dos pais. E a gente precisa, de fato, extinguir o racismo da sociedade, gente. De uma maneira mais contundente. E não adianta só fazer isso fazendo uma inclusão artificial. Fazendo uma inclusão só do ponto de vista ali de querer parecer inclusivo. A gente tem que parar de parecer, gente. Ou você é antirracista ou você não é antirracista. Ou você é cúmplice de um crime que é perpetuado contra as populações africanas ao redor do mundo e que o Brasil foi o maior laboratório da escravidão na história. O Brasil escravizou mais negros da África do que os Estados Unidos. O Brasil foi o celeiro do Reino Unido, das potências europeias, no tráfico negreiro. Isso precisa ser ensinado nas escolas e esse comportamento precisa ser coibido. As pessoas pretas, as pessoas periféricas precisam efetivamente ser incluídas na sociedade. Só que isso é algo que a elite ainda não está preparada para realmente discutir. Ela está preparada para fazer campanha de inclusão à la Globo. Ela está pronta para ficar fazendo cartilha de linguagem supostamente antirracista, mas para incluir o preto efetivamente na mesa, ela não está pronta. Ela não está pronta. É da boca para fora. É falatório. É esse tipo de coisa. E é isso que a Xanda está falando aqui. Está corretíssima a Samara. E os pais das crianças que lidem com isso, pois eles reproduzem o que aprendem em casa. Exatamente. Eu achei a atitude corajosa dos pais, pelo menos de uma das crianças, de terem a hombridade de tirar a menina da escola. Eu acho que entenderam, assim, talvez não tenha entendido do ponto de vista da criação da criança, porque a criança teve essa atitude, né? Mas entenderam que não é um passeio no parque. Que isso precisa ser efetivamente resolvido. Isso não significa transformar a escola numa delegacia de polícia. Repito. Ninguém aqui está advogando que se prendam crianças na escola, mas um comportamento racista é um comportamento racista. E um comportamento racista é gravíssimo. É gravíssimo. É coisa fora de série que a gente tem que acompanhar. A gente vai abordar cada vez mais assuntos desse tipo, a gente vai discutir cada vez mais assuntos desse tipo, porque há uma necessidade da esquerda discutir mais seriamente essas questões. A gente fala muito a respeito do Bolsonaro, a gente fala muito a respeito das figuras da extrema-direita, e a gente não pensa um pouco nas nossas próprias ações. A gente não pensa muito a respeito do que a gente pode fazer efetivamente para melhorar esse mundo. E as lutas da causa trans, da causa dos pretos e das pretas, das mulheres, das populações menos favorecidas, são assuntos que a gente tem que frequentemente discutir, rediscutir e conversar. E aqui na Folha Democrata é o espaço que a gente tem que ter para fazer todas essas discussões. Eu abro com essa análise, tá, gente? Eu procurei ser um pouco sóbrio, mas é muito difícil a gente não abordar o caso Samara Filipe.